que para a gente falar, já que a gente está falando do Bolsonaro e o que aconteceu nesse final de semana, né, não foi apenas essa questão da entrevista que ele concedeu a esse influenciador português, né? Essa entrevista ela complementa outras questões aí e de atuação de Bolsonaro que eu acho que vale detalhar. E até tem algumas pessoas falando, mas vocês gostam de... É porque isso é fato que acontece no país e as movimentações políticas, né? Por exemplo, essa história do Bolsonaro e o novo cercadinho que ele montou, acho que chama a atenção. O jornal Folha de São Paulo fez uma excelente reportagem sobre isso. Um repórter da Folha estava lá no cercadinho, a gente não estava sabendo que estava acontecendo isso, mas assim como o Bolsonaro fazia o cercadinho em Brasília, lá no Palácio, ele resolveu fazer um cercadinho na casa dele, lá perto de Angra dos Reis. É o cercadinho de Mambucaba. O que acontece? Ele pega todos os dias, entre 7 e 8 horas da manhã, as pessoas vão lá na casa dele, a porta fica aberta para que as pessoas possam entrar. E aí ele começa a receber as pessoas nesse cercadinho improvisado em Mambucaba. A gente vê aí a imagem, fica todo mundo nessa mesa, né? Uma mesa longa ali. E aí as pessoas ficam em volta da mesa e ele fica falando sobre várias questões. Bolsonaro falou sobre Venezuela, sobre pedágios, falou sobre o nióbio, falou como ele poderia ter ficado rico na presidência da República, se beneficiando de informações privilegiadas do Banco Central. E aí, no final, ele acaba fazendo uma longa fila para tirar foto, recebe todo mundo, ficam ali os fãs dele batendo um papo com ele e ele falando sobre tudo que ele pensa de assuntos diversos. Né? O repórter, o Ranier Bragon, ele esteve nesse encontro, relatou tudo nessa reportagem, uma reportagem interessante que mostra essa atuação de Bolsonaro nesse cercadinho na casa de praia dele, que fica muito próximo ali, Angra dos Reis. O que você achou desse cercadinho? Acho que a gente tem um trechinho aqui, né, ô Luiz? Vamos só colocar um trechinho para a gente ilustrar aqui de como é que é esse cercadinho, como ele funciona. Olha na rota, lá no prédio, lá. Onde eu cheguei lá. Eu tô até o comando, mas. A hora que ela fica fora daí, você me avisa que eu boto minha roupa e. De assunto que a gente vai abordar também daqui a pouquinho, ele conversando com o Fábio Van Garten. O Fábio Van Garten fala para ele sobre a morte do policial militar e ele fala que ele quer ir no enterro, né, ao lado do Tarcísio. A gente vai tratar disso também. Mas antes, queria até a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse novo cercadinho, essa atuação de Bolsonaro com os seus fãs, né? Acho que são seus eleitores, não sei, Josias. Isso mostra uma nova realidade no Brasil, né? Antigamente, quando um presidente perdia uma eleição, ele se recolhia, né? Deixava o Palácio do Planalto, ele se recolhia e deixava o seu sucessor, permitia que o seu sucessor governasse, e organizar a oposição, permitia que o sucessor governasse. Pela primeira vez, a gente tem um ex-presidente que tramou o golpe às claras. Então, ele, antevendo o insucesso nas urnas, ele tramou o golpe preventivamente, colocou os seus devotos na porta dos quartéis. Esses devotos pediam, às claras, a intervenção militar. Então, o golpismo, a expressão golpista, deixou de ser um insulto, a mentira ficou parecendo coisa correta, deixou de ser errado, a falta de educação foi normalizada no Brasil e um pedaço da direita que votou no Bolsonaro, ela permanece mobilizada. Isto é um fenômeno novo no Brasil, porque sempre houve direita no Brasil, mas hoje o que há é uma direita que é popular, é mobilizada e é primitiva. Essa direita se revelou minoritária em 2022, mas ela existe e se revela duradoura. E o Bolsonaro
aproveita a existência dessa direita, que ele mobilizou, em parte desmoralizou durante a presidência dele, então ele perdeu um pedaço dessa direita, mas ele aproveita o que ele reteve para transformar ou para prolongar essa fase tóxica da política brasileira. Então, esse cercadinho lá de Angra dos Reis, que é a reiteração do cercadão do Alvorada, é um pouco desse espetáculo, é a tentativa do Bolsonaro de prolongar esse espetáculo. E ele encontra a plateia. Por onde ele passa, ele encontra a plateia. Ali, então, onde ele mantém uma casa de veraneio, parte da população local se presta a esse papel. Se presta ao papel de ir lá, fazer fila na porta do Bolsonaro e se sentar à volta de uma mesa para ouvir as estultices, as tolices, os despauterios do Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo essa fase. E essa fase se prenuncia como uma fase longa. Essa direita não volta para o armário. A direita que o Bolsonaro tirou do armário em 2018, um pedaço dela está dispersa, porque não se identificou com o primitivismo do Bolsonaro, mas tem lá uma parte que ainda está do lado dele e o fenômeno não vai desaparecer. E você tem hoje um presidente que está no mandato pela terceira vez, que é o Lula, que está convivendo com esse tipo de personagem, que não é um adversário. O Bolsonaro trata o Lula como um inimigo. Então, ele intoxica a política. E não resta ao Lula, senão, responder a essa intoxicação com um governo competente. Competente o bastante para que um número cada vez maior de brasileiros enxergue o Bolsonaro como página virada. Do contrário, se nós tivermos um governo precário, se a centro-direita brasileira não for capaz de produzir uma alternativa civilizada ao Bolsonaro, aí a longevidade do fenômeno, dessa intoxicação, será ainda maior. Então, estamos lidando com esse fenômeno, Fabíola. O país ainda não sabe muito bem como lidar com ele, mas o Bolsonaro sabe como utilizar esse veneno que ele inoculou na política para se manter vivo, para se manter no noticiário. Estamos nós aqui a comentar o Bolsonaro. Então, ele sabe como utilizar isso e se vale da plataforma da rede social e, com essas aparições presenciais, ele se mantém no noticiário. Resta ao país lidar com isso. O fenômeno se prenuncia como algo muito longevo e nós precisamos ter sensatez para devolver à política a sua fase racional. O Brasil já teve racionalidade na política, isso é coisa do passado.